Só antes de começar a aula, o assunto específico, eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida em relação à atividade avaliativa. Ela é bem fácil mesmo, é um negócio muito básico. Você é quase, eu estou pedindo praticamente só um documento para dizer que eu apliquei uma avaliação, entendeu? Então, da minha parte, assim, eu não vou ficar assim exigindo grandes reflexões, né? Claro que não. Mas é interessante que vocês, nesse trabalho que eu passei, entrega na sexta que vem, assim, pelo menos mostrem um pouco a ideia geral assim do que vocês aprenderam em sala, da ideia mesmo às vezes que vocês têm de filosofia. E claro, mostrem que vocês assistiram os filmes, né? Um filme é muito curtinho, é um curta-metragem de um autor aqui do DF, da periferia, de Ceilândia. O filme, assim, é super premiado, óbvio, assim, já tem o reconhecimento dele, mas eu particularmente acho muito inteligente o roteiro, as atuações. Não sei, alguém assistiu o Meu Amigo Nietzsche, o curta-metragem que eu coloquei? Não. Sim, professor. Pois é, assim, se vocês são grandes admiradores de cinema, talvez as atuações sejam fracas, assim, né? Em certo sentido, meio truncado, assim, mas é porque o próprio o diretor, né, e no caso era o roteirista também, ele usa as pessoas que são do local, né, aquele local específico da, da gravação é a Estrutural, que é um bairro aqui bem complicado aqui em Brasília, e o lugar onde ele acha o livro, logo no início, né, é o famoso lixão da Estrutural, né, o maior lixão a céu aberto da América Latina. Então, o livro, se vocês pararem assim para reparar, assistir mais de uma vez, vocês vão ver diversos pontos, diversas abordagens que eu coloco em aula, principalmente na minha primeira aula, né? Por exemplo, eu vou dar aqui até uma dica, né, em relação a esse filme. No início do filme, o garoto ele tem muitos problemas na escola, né? E a partir do momento que ele conhece o livro do Nietzsche, né, que é um livro muito bom, recomendo, muito difícil mesmo, é muito bom, ele começa realmente a se interessar em fazer questões e ter opiniões filosóficas das mais radicais, talvez, né? E você percebe como que essa atividade questionadora dele causa muitos problemas para ele, né? Então, isso já demonstra um pouco a atividade filosófica dele na, na vida dele como um todo, né? Não só na escola, que é onde ele acaba, no fim das contas, melhorando o desempenho, mas também em casa. Ele sofre com alguns problemas. Então, aquela parte, logo no início, que eu acho muito interessante, que ele pega o livro e ele não consegue sequer ler o nome da capa, né? Que é um dos nomes mais difíceis de escrever da filosofia Nietzsche, né? E ele sai perguntando. Veja, só essa primeira atitude, né, dele de sair perguntando o nome, como se lê o nome do autor, já é uma postura filosófica e de coragem também, né? E de coragem, digamos, de admitir certo nível de ignorância. Se vocês, para quem assistiu já sabe disso, os pais dele, os pais do Lucas, não têm capacidade de admitir que eles não sabem ler a palavra Nietzsche. Uma coisa que é plenamente compreensível, assim, que é difícil de escrever. Então, a gente vê assim que o garoto ele já tem dentro dele um certo nível de potencial filosófico. É muito interessante ver isso, né? E Nietzsche,
eu não preciso nem dizer que Nietzsche ele é um dos filósofos mais polêmicos da história da filosofia, né? Tranquilamente, um dos mais difíceis de ler e um dos mais polêmicos também, né? Porque a sua leitura é muito difícil. Esse livro em particular, né? Assim falou Zaratustra, é um dos mais difíceis, muito simbólico, muito difícil, e as suas interpretações, os efeitos da sua filosofia são ainda mais polêmicos, né? Porque para alguns o nazismo fez um uso indevido, principalmente tem umas questões familiares envolvidas, fez uso da doutrina do Nietzsche, né, dos livros do Nietzsche, como um fundamento da doutrina nazista. Né? Isso realmente aconteceu. Essa noção de Übermenschen, né, ou de super-homem, foi utilizada como um fundamento para a supremacia da raça ariana. Isso, a gente sabe que isso aconteceu. Tudo muito polêmico, tudo muito polêmico. Né? Então, tudo isso faz o, o curta, né, do Fausto excelente. Assim. Eu já passei esse curta, eu passo para todo mundo, porque aquele ali você olha e você sabe, aqui está garantido que tem um conteúdo filosófico muito relevante, muito maior do que o filme Matrix, inclusive. Né? Mas eu gosto de passar E, Matrix. Pode falar, o Maurício. professor, do curta, o senhor comentando ali, eu achei interessante, quando ele fala a questão lá da religião, né, mãe, Deus está morto, o comportamento da mãe dele que levou o menino para o pastor orar, né, porque rompe aquilo lá que eles estão acostumados, que a religião, que aquele Deus, só o comentário que ele viu escrito no livro, né, a pergunta. E o outro que eu achei muito interessante foi a professora, quando viu a mudança no menino, né, dele tá, que na verdade foi uma revolução de certa forma, né, melhorou a leitura, foi muito bem, mas quando ele viu a mudança, que ele acreditava em certas coisas que não era costumeira, pregava, nossa, falou que o menino estava ficando louco, eu achei bem interessante, e a questão mesmo dele mesmo refletir, ele começou a refletir a partir do livro, eu achei muito bom, professor. Sim, pois é. Veja, essa parte que você ressaltou é muito boa, porque ele, de fato, ele não fala que Deus morreu. Né? No livro do Nietzsche, a fala é essa, né? Ele já assume que Deus morreu. Mas a pergunta é uma coisa que já tem um efeito disruptivo, a gente pode dizer assim, né? Como que você se atreve a fazer essa pergunta? Não é à toa, quando você vai estudar mais a fundo Nietzsche, você aprende que não é à toa que ele coloca dessa maneira, entendeu? As coisas. Deus morreu. Aí muitas pessoas acham que tem até um filme bem, eu não vou adjetivar o filme, é um filme assim muito, digamos, superficial em relação à fala, né? Deus morreu. Acho que o nome do filme é até Deus não está morto, né? Em algumas traduções eles colocam Deus está morto, né? Não é disso que se trata, né? Na verdade, o que Nietzsche quer é precisamente levantar essa discussão, né? Será que Deus é o tipo de coisa que pode morrer? A partir do momento que você admite isso, como nihilista, né? Como um bom nihilista, isso já é uma maneira de você ser, digamos, envelopado pela questão. Né? Vocês entendem? O simples fato de você discutir que Deus é uma coisa que está viva ou está morta já enfraquece o conceito. Né? É um pouco isso. Né? Mas existem várias leituras desse Deus está morto, como eu falei. Nietzsche não é um autor que você lê assim e fala, é disso que se trata. Não, você vai ficar talvez a sua vida toda ali refletindo sobre o que quer dizer e no fim você não tem uma conclusão certa, porque ele é muito nebuloso no que ele escreve, bastante nebuloso. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, um aluno até me perguntou quantas páginas eu preciso escrever. Não tem isso. O que vocês acharem que é razoável para expressar uma ideia de maneira coerente, informativa, que expressa
o seu entendimento, vocês mandam. Então, não vou ficar contando linha, essas coisas, nem páginas. Isso daí é vocês que decidem. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tá perfeito. Beleza. Ok. Tá perfeito, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou espelhar colocar o quadro aqui e a gente faz um bate-papo. É o seguinte. Na aula passada, a gente fez assim um grande panorama sobre na história da filosofia, um voo, né, muito rápido sobre os desenvolvimentos da filosofia. Eu não preciso aqui ressaltar para vocês, né, eu tenho falado isso ostensivamente, que qualquer debate que a gente for ter aqui em 1h30 por semana, ele é necessariamente superficial. E como qualquer debate superficial, eu corro o risco de transformar noções gerais em noções imprecisas, consequentemente, noções que estão erradas. Então, tudo que eu estou falando aqui merece um aprofundamento da parte de vocês, né? Mas, ainda assim, com esse risco de falar coisas erradas, né, pela pressa mesmo, por esses conceitos tão gerais que eu passo, ainda assim é importante que vocês conheçam as coisas que eu falo aqui. Então, no âmbito da filosofia medieval, para citar um exemplo concreto disso, eu não, se sequer era parte do conteúdo programático de vocês, né? Não tem lá uma parte filosofia medieval. Mas é importante que vocês conheçam, pelo menos, que desenvolvimentos da filosofia medieval nos deram as grandes teorias e os grandes comentários sobre as noções que são utilizadas até hoje, os desenvolvimentos que são utilizados até hoje, em temas caros para a profissão de vocês, como a liberdade. Então, você não vai falar de liberdade hoje, seja lá em qualquer nível, pode ser até de doutorado ou qualquer país do mundo, sem pelo menos tocar indiretamente em desenvolvimentos da filosofia medieval nessa parte da liberdade. Eles se importavam muito com isso, era extremamente importante. Citei para vocês, para a resolução de um problema central na teologia ou na filosofia da religião, em certo sentido são coisas parecidas, em certo sentido, para resolver o problema do mal. Esse problema é central, principalmente para a filosofia cristã e muçulmana, né? Filosofias, religiões que a gente chama de monoteístas, né? As religiões monoteístas, digamos, de raiz judaica, têm esse problema central, que é o problema do mal. Então, é muito interessante eu passar isso com vocês, mas sendo justo mesmo, se eu pudesse escolher um período influente, que vai ser influente na maneira como vocês estudam direito, trabalham direito ou pensam direito, eu sem dúvida escolheria o período moderno. A filosofia moderna tem grande influência sobre a maneira que a gente pensa hoje, que a gente pensa os direitos. Para citar um desenvolvimento histórico marcante, influente juridicamente, eu posso dizer que é, digamos, uma consequência direta dos desenvolvimentos de pensamentos, principalmente da filosofia política moderna. Revolução Francesa. Revolução Francesa não seria a Revolução Francesa, ou pelo menos não teria os efeitos, né, libertários, a gente pode falar assim, né, ou de direitos fundamentais de primeira geração, para usar o termo constitucional correto, se não fossem os desenvolvimentos da filosofia política desenvolvida na modernidade. Então, é importante para vocês terem pelo menos o gosto do que a filosofia moderna tem para apresentar para vocês. Veja, a filosofia moderna,
ela tem marcos e marcos de inauguração. Isso depende do historiador da filosofia que você concebe como o primeiro grande pensador moderno. Porque, como eu disse para vocês, né, não existem fronteiras claras sobre, bom, a partir daqui é medieval, a partir daqui é moderno. Não, existe, claro, sempre um período nebuloso em que algumas pessoas faziam um pensamento um pouco medieval, com ares de moderno, e, bom, depois do marco que você estipulou, tem pessoas que fazem uma filosofia moderna, mas com um gosto, um sabor que parece medieval. Isso acontece. Né? Isso acontece. E existe até um fundamento digamos, de sociologia científica para isso. Eu não vou abordar aqui. Mas o marco, que geralmente é mais um consenso, é a filosofia do Descartes. Descartes se mostra talvez um grande representante, por isso que alguns colocam ele como um marco, do pensamento moderno. O que então caracteriza a filosofia moderna? Pessoal, o primeiro ponto, o ponto mais importante para caracterizar a filosofia moderna é o rompimento com melhor dizendo, o teocentrismo medieval. Essa é a característica que eu sempre ressalto quando eu explico o período medieval, é como, pelo menos na origem, mas em geral no desenvolvimento e também nas conclusões, a figura central é Deus no pensamento medieval. Então, isso aqui não só o Deus cristão, mas como o Deus muçulmano também. Né? A filosofia medieval não é só filosofia cristã. Então, política é, de alguma maneira, derivada da figura divina. Ética, naturalmente, ser ético é seguir os mandamentos divinos, né? Porque Deus, ele determina o que é correto, ele determina o que é o bem deriva da figura divina. Metafísica, bom, os debates metafísicos são sobre a existência de Deus. Então, a gente pode, de uma maneira muito marcante, dizer que o theo da filosofia medieval é a parte mais importante, que caracteriza o pensamento medieval. Bom, a filosofia moderna, ela passou do teocentrismo para uma investigação do ser humano, ou o que muitos chamam de humanismo. Então, a ética. Bom, a ética é a investigação dos fundamentos do que o homem considera correto, seja racionalmente, pensando em termos de razão, pode ser emotivamente, ou seja, a gente está julgando com o nosso estômago, pode dizer assim, existem correntes que dizem que os nossos sentimentos morais eles são inatos, então a gente sente realmente os nossos julgamentos morais, no fim das contas, é assim que eles colocam, né? São, no caso, propriedades nossas, físicas, a gente pode dizer assim, mas, detalhes à parte, a figura marcante desse rompimento com o teocentrismo é o foco no ser humano, né? Ou que é comumente chamado no humanismo. A figura, existe uma obra de arte que exemplifica muito isso, que é a figura do Leonardo da Vinci, que ele coloca um homem... Eu esqueci o nome dessa obra de arte aqui. Peraí. Acho que é Homem Vitruviano, alguma coisa assim. É por aí. Eu acho que o Cláudio está certo. E, bom, essa é a obra de arte que exemplifica muito bem esse humanismo moderno, né?
No caso, alguns colocam isso como o humanismo da Renascença, né? A Renascença é um movimento mais voltado para as artes, mas é coincidente com a filosofia moderna, né? No sentido de que o homem está no centro e as proporções humanas que são analisadas. Então, essa obra de arte, depois eu posso procurar para vocês mandar no grupo, ela exemplifica muito bem essa vontade humanista. Bom, não é à toa que eu falei para vocês bem no início dessa matéria e dessa aula, que existem muitas influências modernas na maneira como o direito é pensado hoje em dia. Qual que é um grande tema, e é um tema muito importante do direito hoje em dia? Direitos humanos. Direitos humanos. Veja, para você falar em direitos humanos, você precisa conceber uma noção de humano. O que é um humano? Essa noção não é algo, digamos, fruto da criatividade de um legislador. Não, existe um desenvolvimento, que a gente pode falar, um desenvolvimento antropológico em direção a um mínimo que a gente chama de, digamos, um mínimo de subsistência ou um mínimo de dignidade humana que uma pessoa precisa ter, e o direito vem lá e garante, né, como direito. Então, essa aí já é uma primeira influência logo na primeira característica da filosofia moderna. É claro que, se a gente for pegar assim, a vitrine da filosofia moderna, e isso está colocado precisamente na figura do Descartes, né, existe também um comprometimento com a razão. Veja, isto não quer dizer que o pensamento que se fazia no medievo era um pensamento irracional. Não é isso que quer dizer. Mas a razão, pelo menos da maneira como os medievais usavam, não era uma razão nesse sentido humanista. O que eu já estou pedindo aqui para vocês é que vocês não leiam essas características de modo isolado, né? De modo isolado. Os medievais, eles tinham uma concepção racional, mas era uma concepção racional, digamos, voltado àquilo que Deus permite você raciocinar. O intelecto humano não era um intelecto independente como era o intelecto ou a razão do homem moderno. O homem moderno, ele tinha uma certa independência em relação à figura divina. Não se preocupem se vocês não estão entendendo o caráter de razão aqui, porque eu vou dar o exemplo de um filósofo que deixa isso muito claro. É claro que isso daqui configura, na verdade, um dos maiores preconceitos em relação à filosofia que é feita na modernidade. Existe também um reconhecimento do empirismo. Pessoal, isso aqui é uma das, talvez, maiores preconceitos em relação a quem aprende filosofia no ensino médio, em especial quando aprende essa parte de filosofia moderna, é porque apesar de nós falarmos de grandes racionalistas, como é o caso do Descartes, existem também grandes empiristas. Um que eu gosto particularmente, é super influente, é David Hume. Sem David Hume, não haveria uma figura como Kant, que todo mundo diz que é a maior influência do pensamento de Kelsen, por exemplo. Kelsen, o grande teórico do direito, que vocês vão escutar a faculdade toda.
né? Kant mesmo, nos Prolegômenos a toda metafísica futura, ele diz, foi David Hume, uma das minhas maiores influências, e foi o homem que me acordou do sono dogmático. Porque o que Kant quer dizer com me acordou do sono dogmático? Quer dizer que essa razão aqui não é, que é marcante essa volta, né? Que a razão adotada pela modernidade é uma razão, vamos colocar aqui, nascimento da razão crítica. Foco nessa parte crítica aqui. Opa. Pessoal, até agora, até aqui uma questão, qualquer coisa, podem perguntar, viu? Tudo certo até aqui? Sim, professor, tá tranquilo. Tá Sim, ótimo. professor. Essas três características aqui, aliás, tem mais uma característica aqui. A última característica aqui, ó, uso da razão para o progresso. Opa. Professor, eu tenho uma Pode falar. dúvida. Pode falar. O iluminismo, ele tem a ver com essa mudança do teocentrismo para o humanismo? Vou falar disso agora. Ah, Agora. É o Obrigada. próximo passo. Do homem. A gente pode falar aqui para o seu próprio desenvolvimento e da o iluminismo é dele, né? O Daily. Pode falar Daily, todo mundo fala Daily. Tá, mas é dele? A intenção era Daily, mas ficou Daily. Tá, tudo bem, sem problema. Olha, o que a Daily perguntou é muito interessante, porque o iluminismo, da maneira como a gente... O iluminismo, ele não é um movimento apenas filosófico. Então, esse é o primeiro ponto a se esclarecer. Mas na filosofia, Daily, o iluminismo engloba praticamente todos os ideais que embasam o pensamento filosófico moderno. Mas como essa consideração do teocentrismo já estava um tanto superada, né, a gente mais comenta o pensamento iluminista no sentido da laicidade do Estado. Vocês sabem muito bem que foi a Revolução Francesa que nos trouxe esse ideal de laicidade de laicidade do Estado, né? Porque antes a nobreza era um pouco comungada com essa noção de governar ao lado da igreja, né? Um pouco até uma herança do feudalismo. Se vocês pegarem o pensamento marxista, né, do materialismo histórico, o que ele fala foi que a burguesia, que era a classe em ascensão nessa virada para a era moderna, ela entrou em conflito com a nobreza, né? E daí, no caso, como a burguesia era a classe em ascensão, essa é a ideia marxista, né? A classe em ascensão, ela tende a subjugar a classe dominante quando ela está subindo, né, ao poder. Então foi aí que a burguesia conseguiu, e um dos efeitos da dominação da burguesia sobre a nobreza foi precisamente a eliminação da figura da religião em união com o Estado, né? Então, o iluminismo, Dália, da maneira como a gente coloca, geralmente ele engloba todas essas características aqui, do ponto de vista filosófico. Porque o iluminismo, como eu disse, ele envolve outras coisas, como, por exemplo, a invenção da imprensa, revoluções luteranas também, elas se englobam um pouquinho, né, em relação
ao que a gente chama de iluminismo, né? Mas o que a gente, na filosofia, gosta de chamar de pensamento iluminista é precisamente esse comprometimento com a razão, reconhecimento do empirismo, porque David Hume é um iluminista, sem dúvida alguma, isso é pacífico. E, claro, o nascimento de uma razão diferente da razão que a gente tinha antes, uma razão... Quando a gente fala crítica, é óbvio que tem uma semântica envolvida na noção de crítica, né? Crítica não quer dizer que ele está criticando a razão, falando mal da razão. Na verdade, são considerações da razão, mas uma razão examinada, né? Não é simplesmente dizer eu sou racional e eu vou fazer tal coisa. Não. A gente vai ver como Kant fez, né? Kant ele tinha um uso consciente da própria razão. Uma coisa muito difícil de fazer. Não é à toa que Kant é quem ele é, né? Um dos maiores filósofos de todos os tempos. E o uso da razão para o progresso do homem e da sociedade, mais tarde, e é claro que essa é uma das grandes contribuições práticas da filosofia moderna, culminou com o nascimento da ciência. Eu ressaltei isso para vocês, né, como a defesa da utilidade da filosofia, que esse pensamento do que é ciência, dessa maneira fechadinha que a gente gosta de dizer que existe, isso só passou a ser cunhado e definido a partir do século XIX. Né? Então, o britânico, inclusive, que deu o nome ciência da maneira como a gente usa hoje. Mas, e até então, até na modernidade, o que era a epítome ou algo mais avançado em termos de pensamento, a gente pode dizer assim, o machine learning, né, da época, era pensar filosoficamente. Você queria dizer que você era o mais inteligente, que você estava pensando de uma maneira muito avançada, você estava pensando de uma maneira filosófica. Então, esse uso direcionado da razão, isso é uma maneira moderna de se pensar. Razão para progresso. Razão não era algo feito para progresso, né? A gente até brinca que até na filosofia medieval isso virou um termo até pejorativo. Até a era medieval a gente tinha essas, eles chamam de discussões escolásticas, né? Ou que muitos gostam de falar, o sexo dos anjos. Por quê? Porque a razão, até a modernidade, ela era usada sem um fim particular. Você estava pensando racionalmente, mas por pensar racionalmente. Não existia essa noção de, a gente pode falar assim, de colocar a razão para uma noção de progresso. Não, pensar filosoficamente já era o progresso em si, né? Tem uma frase do Foucault, eu já citei aqui para vocês uma vez, né? Mas essa frase do Foucault ficou muito só para a filosofia, porque depois a ciência, que a gente chama de pensamento científico, se separou da filosofia, né? Mas já foi a mesma coisa. E o Foucault ele diz na Microfísica do Poder que fazer filosofia, a prática da filosofia é a teoria. Porque a filosofia tem um pouco essa noção, né? Filosofia ela é circular, né? A gente pensa filosofia, mas para resolver os problemas da filosofia, muitas vezes, né? Nem sempre. Colateralmente, às vezes a gente tem outros tipos de desenvolvimento. Mas na modernidade, a filosofia começou a criar esse bebê, né? Começou a gestar esse bebê chamado ciência e alimentou ele com essa razão voltada para o progresso do homem e da humanidade. Tem uma frase do Francis Bacon, eu não sei se eu citei aqui para você já, que Francis Bacon também é um filósofo moderno, né? Que ele fala em latim o seguinte, né? Em latim, ciência, não, acho que é ipsum, ciência,
Eu estou gastando meu latim demais, um latim que eu não tenho. Ele fala conhecimento. Se vocês googarem, vocês vão achar na hora. Em si, é poder. Isso aqui, muitos defendem, né, que esse é o nascimento é a frase que marca o nascimento da ciência em si, né? E não é só a razão usada para um tipo de conhecimento contemplativo, que é típico filosófico, mas um conhecimento aplicado, um conhecimento feito para produzir o que hoje em dia a gente chama de tecnologia, de técnica, produção de técnica. Então, a filosofia, na modernidade essas coisas se misturavam, essa razão voltada para o progresso e do homem e da sociedade, e mais tarde desemboca nas bases do conhecimento que a gente chama de ciência. Tem uma frase que eu falo com frequência isso, eu tenho medo de me repetir, mas é melhor repetir do que não falar, né? E a filosofia, ela é como naquela música do Sérgio Reis, Coro de Boi. Não sei se vocês já escutaram, né? Mas bem no início ele fala que um pai cria 10 filhos, mas 10 filhos não criam um pai. Alguém já escutou essa música? É muito boa. Tem mais da conta. Já, professor. Triste, Essa viu? música é boa, hein? É boa. Muitas vezes. E a filosofia tem muitos filhos, e esses filhos eles não gostam muito do pai, né? Ciência, matemática, tudo isso já foi considerado um pensamento filosófico, puramente filosófico, né? Mas eles não vêm nem visitar o pai mais. Mas é assim que funciona, né? Tudo bem. Então, pessoal, nessas bases aqui, vamos colocar aqui só para vocês podem facilmente defender. Só que, endereçando a questão da Daily mais uma vez, né, que essas características todas aqui fazem parte do movimento iluminista, com a advertência que eu dei antes. O iluminismo não é apenas um movimento filosófico, é um movimento intelectual como um todo. Ok? Vocês compreenderam essa parte? Mas na parte filosófica, todas essas propriedades, elas estão no que a gente chama de a parte filosófica do iluminismo, né? Ou a parte moderna. Kant, eu vou até passar esse texto para vocês, que é muito bom. Kant tem um texto especificamente só para endereçar essa questão, o que é o iluminismo, né? Was ist Aufklärung, em alemão, né? E ele tem as razões dele, a maneira como ele faz, e ele inclusive faz uma coisa que não é muito comum, que é falar um pouco de política, daí ele fala dos déspotas esclarecidos, né, que é um aspecto importantíssimo do iluminismo, nessa parte política, né? Então, a filosofia moderna é de extrema importância. Pessoal, desses filósofos modernos, que eu já ressaltei aqui que eu gosto muito, é David Hume. Hume, a gente pode falar que ele tem uma maneira de entrar no debate moderno, que é uma maneira muito inteligente, que é precisamente questionando os primeiros passos do que a gente mais tarde começou a chamar de pensamento científico, né? Hume, ele observou as pretensões de um sujeito chamado Isaac Newton, né? Isaac Newton, na época de Hume, já tinha uma grande autoridade, eu acho que sequer era vivo, né? Então, os princípios da mecânica newtoniana já eram, assim, em si, considerados o que existia de mais avançado em termos de uma filosofia da natureza, ou de uma descrição
dos mecanismos naturais, né? No caso, a lei da gravitação, a ação e reação, as leis de Newton que vocês aprendem no ensino médio, né? Então, Hume, ele tinha uma questão que ele achava muito curiosa em relação às leis de Newton, e a questão era muito simples. Veja, Newton tinha uma descrição, às vezes até colocada dessa maneira pitoresca, né? Que uma bola de bilhar, se você, sei lá, você bateu o taco numa bola de bilhar aqui, né? Ela vai produzir certo movimento e aqui vai ter esse contato e ele vai transferir essa energia, né? Essa aqui é a lei da ação e reação, tem a descrição correta, né? Que agora eu não me recordo, né? Se um objeto está em repouso, ele permanece em repouso até que outro tire desse estado. E, bom, por aí vai. Newton, ele não se reservava a fazer descrições de experimentos. Veja, isso aqui são detalhes importantes. O que Newton falava é que ele tinha uma descrição geral da natureza. Ou seja, ele queria descrever as coisas em todas as localidades e em todo o tempo. Ou seja, explicar de maneira universal. Universal. E essa era a parte, essa pretensão de um conhecimento universal que deixava Hume consternado. Veja, Hume, ele era, como todo, parece que é um fetiche dos britânicos, ele era um empirista. Como característica, os empiristas, eles têm uma tese básica, que é o seguinte: todo conhecimento vem da experiência. Todo conhecimento vem da experiência. Locke, que é um filósofo que vocês conhecem por causa do contratualismo, também, em inglês como era, também era um empirista, e ele tem a famosa tese de que a mente humana, quando a gente nasce, é uma folha em branco, ou em latim, tábula rasa, né? Isso daí é um brocado até usado bastante no direito, né? Você fez da lei tábula rasa. Tudo bem. Só uma curiosidade. Como todo empirista, Hume falava, bom, todo conhecimento eu sei que vem da experiência. Então, como Isaac Newton pode ter uma descrição universal das coisas, ou seja, coisas que envolvem o futuro, se é uma coisa que ele não conseguiu experimentar? Veja, ele não viu, ele não testou. Como que ele sabe que o conhecimento dele vale para tudo? Veja, as objeções empiristas, que têm assim, um certo tom de ceticismo, e Hume era um cético, né? Um empirista cético, a gente pode falar assim. Às vezes parece uma objeção de criança, mas essas, às vezes, são as objeções difíceis. Hume ele tinha uma explicação do conhecimento da seguinte maneira, veja, ou as coisas que eu conheço são simples associações de ideias, vamos colocar aqui, o termo associação não é o que ele usa. Ah, sim. São relações de ideias ou são
relações de fato. Veja, a matemática, por exemplo, ela está aqui. Hume defendia que quando você fazia 2 mais 2 igual a 4, você não estava falando de nada do mundo. Isso aqui são relações mentais, simplesmente. Coisas que aconteceram na sua cabeça que não tem relação nenhuma com o mundo. Então, logo, não era um conhecimento, algo, digamos, informativo sobre a natureza. Esse é um ponto. Ou eram, no caso, coisas que dizem respeito ao mundo, né? Relações de fato são relações de, digamos, conhecimento ou informação de fato relevante, né? Essas relações de fato, eu não vou nem colocar aqui, são elas que são o tipo de coisa que a gente fala sobre o mundo, né? E é essa aqui que Hume diz que vem de fato da experiência. Então, o que ele quer dizer com isso? Se você tem, no caso, uma ideia de uma montanha na sua cabeça, pensada, né? Hume sabe que essa montanha foi uma montanha que você viu na realidade. Veja, todo conhecimento vem da experiência. Então, qual é a origem de uma coisa como um unicórnio? Que tem um chifre aqui. Todo mundo aqui consegue pensar em um unicórnio. Mas mesmo assim, acredito eu, ninguém nunca viu um unicórnio na vida real. Não é? O que a pessoa está fazendo nesse momento aqui não é diretamente espelhando uma coisa que viu na realidade, mas fazendo uma forma complexa de relação de fato, que é somar, no caso, a imagem de um cavalo comum com a de um bicho qualquer que tem chifre, né? Com a ideia de chifre. Ok? É assim que Hume explica, de uma maneira talvez até infantilizada, mas no livro é bem mais complexo, né? As coisas, as ideias que a gente tem na nossa cabeça. Veja, para Hume, tudo que existe é assim. Então, o que são essas conjecturas da física newtoniana, né? Hume dizia, veja, isso aí não tem um fundamento empírico nenhum. São todas conjecturações, relações de ideias, ou simplesmente afirmações falsas, que não têm base em nada. Então, quando Hume fez essa objeção sobre a física newtoniana, isso causou certo impacto. Por quê? Porque a física newtoniana, como eu disse para vocês, era algo muito avançado. Era como se fosse o conhecimento mais avançado que se tinha em termos de filosofia da natureza, ou o que mais tarde seria chamado de ciência. Se aquele tipo de conhecimento cai, era como se a humanidade estivesse dando um passo para trás. Vocês estão conseguindo entender a objeção do Hume, pessoal, sobre a universalidade das leis de Newton? Sim, professor. Veja, é radical da maneira como vocês estão pensando. Porque quando você diz que uma coisa é uma lei, essa é uma coisa que foi emprestada até do direito, né? Quando você diz que algo é uma lei,
é uma coisa que tem que ser daquela maneira. E Hume questionava, mas peraí, como que ele sabe que tem que ser dessa maneira? Se ele não teve experiência daquilo. Entende? É uma questão de limitação das verdades. Entendeu? Para Hume, você poderia sim ter um certo grau de certeza das coisas que você tem experiência, um certo grau, que é o critério. Isso daqui vocês não precisam gravar, né? Mas para Hume, a verdade era dada por grau de vivacidade. Quanto mais viva era a nossa experiência, mais verdadeiro eram as coisas que a gente tinha na nossa mente. Professor, Pode falar. igual no filme do Matrix, né? O Neo, ele questiona a realidade de Matrix. Mas como que ele questionava sem saber que a Matrix era Matrix, né? Ele já passou por essa experiência, né? Essa é uma questão genial. Essa é uma questão genial. Mas é porque a concepção filosófica que a gente vê no filme Matrix não é uma concepção empirista, né? É o contrário, existe uma crítica do empirismo. Para os racionalistas, eu já vou explicar isso para vocês, né? Para os racionalistas, o empirismo ou qualquer conhecimento que vem da experiência é fonte de enganação. Como no filme Matrix a base é uma base racionalista platônica, no caso, eles consideram que o ser humano, no caso, né, tem uma certa propensão a se encantar pelos sentidos, né? Eu acho que tem uma parte do filme que é uma parte até bem cinematográfica, assim, né, de filme de ação mesmo, que o agente Smith ele está explicando para o Morfeu a criação da Matrix, né? E ele até fala isso, assim, como que o ser humano ele se sente bem em ser enganado, no caso, enganado pelos sentidos, né? E, e essa é a premissa. Para os empiristas, os racionalistas, eles também gostam de se enganar, mas em outro sentido, né? No sentido que eles fazem associações das ideias e eles acham que isso significa alguma coisa no mundo. O que realmente é uma coisa de se objetar. Peraí, às vezes um racionalista ele parece um pouco esquizofrênico, ele acha que as representações mentais dele significam coisas no mundo. Mas os racionalistas criticam os empiristas falando que, bom, peraí, você também está iludido. Iludindo pelo quê? Pelos seus sentidos. Porque é muito claro para os racionalistas que os sentidos, eles enganam a gente. E realmente, às vezes, enganam. A premissa do filme Matrix é essa. Os sentidos das pessoas que vivem na Matrix é de que elas gostam de ser enganadas. Tem outra cena também, que é a cena do Cypher, né? Que ele tá jantando até, ele é um traidor, né? E ele pede para ser recolocado na Matrix e não lembrar de nada, né? Por quê? Porque ele é apaixonado pelos sentidos, né? Ele tem essa paixão. Não é à toa que ele é o cara mal da história, né? O empirista, ele é o cara do mal, né? Porque ele quer voltar a viver nas ilusões. O filme Matrix, o filme Matrix tem uma premissa, um paralelo com a Caverna de Platão. É bem óbvio isso. Esse paralelo Da questão do mito, né? E da filosofia. Isso. Não, principalmente a parte da caverna, né? Digamos, A questão da gente, tipo, o que a gente enxerga nem sempre é o que é verdadeiro, né? Isso, exatamente. Enxergar é um sentido, né? É a experiência visual, no caso, né? E ela pode enganar a gente, de fato. Pode enganar em muitos sentidos, né? Mas para Hume, no caso, pode falar. Quem tem pergunta, pode perguntar. Não? Tudo bem.
No caso do Hume, o Hume ele alia o seu empirismo com um certo grau de ceticismo. Por quê? Porque ele diz que essas pretensões de universalidade científica, no caso das leis de Newton, elas são balela. Por que elas são balela? Porque não tem experiência. Quais as relações de fato que embasam essa universalidade da ciência? Não existe. Não existem essas relações de fato. Então, o Hume fala, olha, essa ciência newtoniana, ela não é uma ciência que dá a certeza que o Newton acha que ela dá. Entendeu? Isso, pessoal, é um grande problema para o próprio pensamento moderno, né? Kant, que era assim, um grande entusiasta do pensamento moderno, falei para vocês, ele tem até um artigo só para dizer o que é o esclarecimento. Ele vivia assim uma época de grande entusiasmo com o progresso da humanidade. Ele escreveu a seguinte coisa nos Prolegômenos sobre o Hume. Este, no caso Hume, não pressentiu igualmente a possibilidade de uma ciência formal, mas levou o seu barco, a fim de o pôr em segurança, para a margem, o ceticismo, onde talvez fique e apodreça. Ao passo que a mim me interessa fornecer-lhe um piloto que, segundo os princípios da arte do timoneiro, tirados do conhecimento do globo, munido de uma carta marítima completa e de uma bússola, possa conduzir o barco para onde bem lhe aprouver. Eu acho essa comparação genial, assim, que ela demonstra assim o quão, ao mesmo tempo, assim, existe uma certa admiração prévia, né, digamos, pelo fato de que foi o Hume que teve a coragem de fazer objeção a essa grande personalidade que é Isaac Newton, né? Mas ao mesmo tempo ele dá uma avacalhada com o Hume, né, no sentido de que o Hume ele foi um tanto se limitou muito e não quis avançar nessa parte epistemológica, né, que estava assim bem na porta dele. Bem na porta dele. Pessoal, a concepção do Kant sobre o conhecimento, principalmente nessa questão que é a base do conhecimento científico, é o seguinte: antes da gente entrar nessa parte específica, a gente tem que entender que tudo em relação à epistemologia do Kant gira em torno da noção de juízos. Juízos. Juízos, grosso modo, são afirmações que a gente faz sobre as coisas. Afirmações, são juízos, entendeu? Existem diversas classificações, na verdade são dois pares de classificações que Hume faz sobre os seus juízos. Eu estou explicando isso para vocês entenderem a fundamentação da questão mais importante da crítica da razão pura. Para Kant, existem dois tipos de juízos quanto, aqui é importante, quanto à ordem na experiência. Eles podem ser a posteriori, ou podem ser, essa segunda classificação é muito usada no direito. Qual que é? A posteriori e A priori. Exatamente, a priori. O direito usa um pouquinho a priori de vez em quando. Eu vejo assim, muito, né? Eu vejo muito
Em outros campos, artigos jornalísticos, de vez em quando eu vejo. Os juízos, eles são a posteriori quando eles vêm depois da experiência. É bem fácil de decorar, né? A posteriori. E o a priori vem antes da experiência. Uma advertência que até meu professor da UNB ele fala, o que vem depois da experiência, o que vem antes da experiência, no caso dos juízos a priori ou do caso dos juízos a posteriori e juízos a priori. O que vem depois da experiência é a verdade. Vou colocar bem aqui no começo, só para vocês. Veja, se vocês querem saber se o céu é azul, né? Vamos dizer assim, se vocês querem saber se a frase "o céu é azul" é verdade ou não. Só existe uma maneira de você ter certeza dessa verdade, que é verificando. Você tem a experiência para saber se o céu é azul ou não. Aí você sabe a verdade da frase "o céu é azul". Mas existem algumas informações que você não precisa de nenhuma maneira da experiência. Por exemplo, e esse é o exemplo do Kant, né, que os casados, vou colocar aqui o exemplo, o céu é azul. E casados são não solteiros. Veja, para saber a verdade dessa frase aqui, casados são não solteiros, você não precisa verificar na experiência. Você não precisa verificar se todos os casados do mundo são não solteiros. Por quê? Porque isso aqui é o tipo de coisa que não depende da experiência. Entendeu? Está no próprio significado, na noção de casados, a gente pode dizer assim, né? Mas aqui eu estou confundindo um pouco. Ou, outro exemplo aqui, 2 mais 2 igual a 4. Veja, vocês não precisam somar, colocar 2 palitinhos do lado do outro, para saber que 2 mais 2 é 4, é igual a 4. Por quê? Você não precisa da experiência. Isso faz parte do tipo de coisa que você julga sem ter que usar a experiência para saber a verdade. Certo, pessoal? Vocês conseguem captar essa ideia do a priori? Mais ou menos. Porque, na verdade, é só porque assim, 2 mais 2 é 4. Eu não preciso colocar 2 pauzinhos um ao lado do outro. Agora. Mas teve uma época que eu precisei para saber que 2 mais 2 é 4. Porque por mais que me falasse, eu só ia saber se eu fizesse dos pauzinhos lá. Eu achei nem assim, não é? Entendeu, professor? Não, eu não preciso agora, mas eu já, para mim chegar nessa conclusão que eu não preciso, eu já fiz muitas vezes quando era criança. De fato, de fato. Você tem até um certo nível de razão em relação a isso. Mas pense assim em uma conta que você não fez. Por exemplo, 47 mais 7. Veja, para saber que isso aqui é 54, pode ser que você nunca tenha feito essa conta na vida. Entendeu? Mas olhando aqui, porque você sabe o que é um 47, você sabe o que é um 7, você sabe o que é mais, você sabe que isso aqui dá 54. Você não precisa necessariamente
juntar 47 bolinhas, botar mais 7 para saber que dá 54. Tá entendendo? Professor, é uma questão de lógica? É uma questão de lógica, Lógica. precisamente. É igual o Também. senhor colocou, casados não, são não solteiros. Quer dizer que solteiros são não Isso. casados, né? Exatamente. Não é o tipo de verdade, é isso que vocês têm que entender, que vocês precisam ir na experiência. É óbvio que tem assim certas questões pedagógicas, né, da maneira como a gente ensina, matemática. Tudo bem, pode ser. Essa parte da visualização é até importante para o ensino da matemática. Mas a gente sabe, quando a gente estuda matemática, que a matemática ela não precisa da experiência, né? É um tipo de conhecimento puramente conceitual. Esse é o ponto. Não depende de experiência. Vocês estão entendendo? Sim, Sim, Não, tudo bem. O que vocês têm que saber é o seguinte: você, para julgar a verdade disso aqui, você não precisa ir na experiência. Não quer dizer, aí talvez coloque assim, Marluz, não quer dizer que se você juntar 47 pauzinhos mais 7, não vai dar 54. É claro que vai dar. Por que vai dar? Porque é verdade. Né? Mas o ponto é, você não precisa da experiência, você sabe a verdade antes da experiência. Por isso que a gente chama de a priori. Enquanto a cor do céu ser azul, você não consegue julgar sem olhar. Por exemplo, eu estou aqui com uma borracha na minha mão. Essa borracha, eu estou afirmando para vocês, é vermelha. Vocês só vão saber que isso é verdade depois que eu mostrar a borracha para vocês, a capa dela. E eu mostrei aqui. Agora vocês sabem que é verdade. Então é a posteriori, né? Correto? Agora eu vou falar aqui. Eu estou segurando na minha mão a soma. Eu estou aqui com os dedos em riste, que é a soma de 2 mais 1. Vocês sabem qual é o valor que está em riste aqui dos meus dedos? 7. Não, é 2 mais 1. 2 mais 1, 6. Ou 2 mais 1, ou tô doida. Professor, desculpa, é que meu filho tava chorando, fiquei confusa. 2 mais 1 Sem é 3. problema. Exatamente. Você não precisa que eu te mostre os meus dedos para você saber a verdade disso. Entende? É mais ou menos esse. Se você sabe o significado das coisas, você sabe qual é a resposta, a verdade. Não necessita da experiência. Os juízos, eles podem ser também julgados quanto... Vou achar aqui. Veja, se eu conseguir explicar a pergunta fundamental do Kant, vocês já são privilegiados. Quanto... Porque não é uma coisa fácil de aprender. Quanto a informação... Peraí, deixa eu ver. Como é que eu coloco isso aqui? Quanto à informação, ou pode ser quanto ao conteúdo. Os juízos, eles podem ser analíticos, ou eles podem ser sintéticos. Juízos analíticos são do tipo que o predicado está contido no sujeito. Qual um exemplo disso?
solteiro é um não casado. Nesse sentido, você sabe, pelo significado da palavra solteiro, que ele é um não casado. Por isso que a gente costuma dizer que informações analíticas, elas são não informativas. Por quê? Porque essa parte aqui, ela não acrescenta nada de informação nessa parte do solteiro. Não acrescenta nada. Você falar solteiro é um não casado, não é informação nova. Por isso que a maneira como Kant define isso é o predicado, ou seja, essa parte aqui está contida aqui. Isso para ele é um juízo analítico. Isso daqui, no pensamento científico, esse tipo de juízo não interessa muito, né? Por quê? Porque ciência é precisamente acumular informação, né? É produzir informação. Os juízos sintéticos, para diferenciar, é o que o predicado não está contido no sujeito. Não está contido no sujeito. Então, vamos dizer que um que a gente já usou. O céu é azul. Veja, hoje, depois de olhar muitas vezes o céu, a gente sabe que ele é azul, né, em condições favoráveis, claro, né? Mas na palavra céu, não tem nada que diz ou que o céu é necessariamente azul, certo? O céu poderia ser muito bem de outra cor. Então, a gente pode dizer que o predicado é azul, ele acrescenta uma informação para a palavra céu. Correto? Vocês compreendem isso? Sim, professor, tranquilo. Sim. São esses tipos de informação que a ciência se interessa. Informações, juízos, no caso, que aumentam a informação. Vocês já devem ter percebido, e até pelo meu exemplo, que os juízos analíticos, em geral, eles são a priori. Juízos analíticos, eles são a priori. Em geral. Você não precisa da experiência para saber o que é um juízo, a verdade dos juízos analíticos. Né? Por quê? Porque é um tipo de coisa que depende apenas da semântica, do significado das coisas. E os juízos sintéticos, em geral, eles são a posteriori. Por quê? Porque, em geral, a gente consegue mais informação via o quê? Peguem o exemplo de Hume. Qual é a principal fonte de informação que a gente tem na vida? A experiência? Exatamente. Então, Kant falava, olha, nessa parte, Hume está certo, os juízos sintéticos, em geral, eles são a posteriori. E os analíticos são os a priori. Isso tem tudo a ver com o que Hume chamava de relações de ideias e relações de fato. Vocês não precisam guardar isso. Então, vocês têm que guardar aqui. Kant ele percebeu que os juízos sintéticos, em geral, eles são a posteriori. E os juízos analíticos, eles são a priori. Qual foi a sacada para resolver essa charada que Kant colocou para ele? Qual foi o desafio? Ele falou, olha, eu sei que os juízos analíticos a priori, eles são os que dão certeza.
certeza daquele tipo de certeza absoluta, entendeu? Do tipo que você não pode duvidar. Mas, ao mesmo tempo, esses juízos analíticos a priori, eles não servem para muita coisa. Por quê? Porque eles não acrescentam informação em nada, né? Ao mesmo tempo, a ciência, ela se vale muito de juízos sintéticos, né, que são os bons. Mas eles não dão certeza, porque eles são a posteriori, são baseados na experiência e não podem ser universalizados, como Hume diz. Então, a pergunta primordial da crítica da razão pura é a seguinte: são possíveis? Essa é a pergunta originária do Kant, viu? Os juízos sintéticos a priori. Veja, juízos que acrescentam informação, mas que não precisam da experiência. Vocês notaram? Por quê? Porque se essas duas coisas forem possíveis, e você juntar sintético e a priori, você vai ter a informação a mais, que é o que a ciência precisa, e você vai ter a certeza e universalização. Por quê? Porque não vai ser baseado na experiência. Vocês estão entendendo? O senhor poderia repetir, professor? É o seguinte. Não, claro que eu posso, sem dúvida. Ó, que nessa classificação que eu passei para vocês, Kant percebeu duas coisas. Que os juízos analíticos, eles, em geral, eles são a priori. Eles não precisam da experiência. Por quê? Porque os juízos analíticos, eles são julgados pelos significados da palavra. Veja a palavra solteiro aqui. Você não precisa verificar que os solteiros são casados. Você sabe isso antes da experiência. Por quê? Porque o predicado está contido no sujeito, né? Você sabe pelo significado da palavra solteiro que eles são não casados, logo você não precisa da experiência para isso. Esse é um conhecimento que você tem, nessa união você tem uma coisa chamada certeza e universalidade. Ao mesmo tempo, ele notou que os juízos sintéticos, que são aqueles que acrescentam informação, né, se aprende coisas com eles geralmente são a posteriori. É o tipo de coisa que você só aprende depois da experiência. Entendeu? Mas, então, nesse sentido, tem um certo descompasso, Cláudio. Por quê? Porque a certeza ficou aqui com os analíticos a priori, mas as informações que a ciência quer, informação sobre o mundo, né? Mais informação, elas não têm certeza. Então, certeza estava de um lado, do a priori, e a mais informação estava aqui do lado do sintético. Então, ele tinha que dar um jeito de cruzar as duas coisas, entendeu? Pegar mais informações dos juízos sintéticos e ver se existia algum juízo sintético que a priori. Vocês estão entendendo? Sim, professor. Essa pergunta, veja, é o tipo de coisa que coloca a filosofia, que justifica a filosofia daquela maneira que eu coloquei na primeira aula que vocês tiveram comigo. Entender a pergunta do Kant é tão bom quanto saber a resposta. A pergunta não é fácil. A pergunta não é fácil. Se não entendeu, eu posso repetir mais uma vez sem problema. Eu entendi e fiquei tentando mentalizar alguma situação que
atendesse os juízos sintéticos e a priori, não consegui nenhuma. É difícil? Pessoal, se vocês entenderem essa pergunta aqui, eu posso te falar que esse curso já valeu a pena, porque... Eu gostaria que o senhor explicasse de novo. Claro, Carlos, sem problema. Qual a questão da pergunta aqui? Isso, olha, a grande questão kantiana, o que o Kant quer fazer é arrumar um jeito de explicar a ciência, as seções das leis de Newton. Porque as leis de Newton, elas querem ser universais. Como a ciência hoje é universal, né? É universal no sentido que não depende de tempo e nem do espaço. Veja, a física newtoniana, ela vale para explicar as coisas no futuro e vale para explicar as coisas aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, porque ela é universal. É um conhecimento que não depende de valores culturais, que não depende de língua. É um conhecimento científico nesse sentido mais duro. Ok? E Hume, ele fez objeções ao pensamento científico. Falou, olha, se todo conhecimento é baseado na experiência, como que você pode fazer uma objeção sobre coisas no futuro? Você não teve experiência daquilo. Kant, ele arrumou um jeito de organizar as questões. Ele falou, peraí, você está meio que misturando duas coisas, porque os nossos juízos, eles são, de um lado, eles podem ser analíticos, que são juízos que não carregam informação nova, do estilo eu sou igual a mim mesmo. Esse é um típico juízo analítico, que a gente fala. É uma informação, não tem uma informação relevante. Entendeu? Eu sou igual a mim mesmo. Bom, não tem informação, é um juízo analítico. É verdade? É verdade. Mas não tem uma informação nova sobre isso. E ele notou que esses juízos analíticos, eles estão sempre desse tipo, que você não precisa ir na experiência para confirmar a verdade. Você sabe pelo simples significado. Entendeu? Os juízos sintéticos, eles já acrescentam informação nova. Mas, em geral, eles precisam que você vai na experiência, você tem que ir na experiência e verificar. Você tem que utilizar a sua experiência para saber a verdade. Por exemplo, se o céu é azul, é uma coisa que você teve que verificar, né? Então, ele notou que a certeza ficava do lado do a priori aqui. As coisas que a gente tem certeza, elas não podem depender da experiência diretamente. Mas a ciência, ela é toda baseada em juízos sintéticos. Por quê? Porque a ciência tem o compromisso de descrever o mundo, de produzir novas informações. Está entendendo? Então, a genialidade do Kant foi formular a pergunta do Hume de uma maneira mais inteligente. Veja, será que é possível eu fazer juízos ou afirmações que acrescentam informação nova, fazer afirmações que acrescentam informação e acontecem antes da experiência? Porque aí eu vou saber, eu vou ter certeza que aquilo é um conhecimento universal. Eu não posso duvidar. Professor, pode relacionar isso às teorias, ou não? Tipo assim, a teoria do Big Bang, alguma coisa, porque não foi feita experiência. Acrescenta informação baseada em teorias, ou não? Sim, a física é precisamente o tipo de conhecimento que Kant defendia que produzia juízos sintéticos a priori. Agora, como que isso é feito é uma aventura por conta. É algo muito difícil, assim,
Na verdade, dá para explicar em uma aula, mas a nossa aula está meio que acabando. Eu vou colocar aqui a maneira como mais simples possível que Kant explicar. Veja, quando a gente observa um item caindo no chão, né? Kant fala que nós estamos observando fenômenos. Fenômenos. Esse fenômeno, né, esse acontecimento, ele nos afeta no que Kant chama da ordem da experiência. Digamos assim, os nossos sentidos, eles são preparados para captar essas coisas, né? Da ordem da experiência. Veja, existe um problema aqui muito grande em dar esses cursos introdutórios, né? Mas o que Kant está dizendo é que o mundo exterior realmente nos afeta. Isso está certo que isso acontece. E nós observamos, captamos essas informações sobre o mundo dessa maneira, um tanto desordenada. Isso aqui é a parte que Hume descreve também, né? Que nós temos experiências sobre o mundo. A grande questão que ele fala que Hume não quis perceber, é que o homem também possui faculdades. Hume chama isso, Kant chama isso de faculdades da razão, que organizam essa informação aqui. Esses são o trabalho, no caso, né, das faculdades da razão. O trabalho dela é organizar as informações captadas pela experiência. Né? Essas faculdades são elas as responsáveis pela universalização do conhecimento. Veja, a maneira como eu estou explicando aqui é uma maneira, assim, muito simples. O Kant... Pode falar. Professor, só que essa situação eu não consideraria a priori, porque, por exemplo, a teoria do Big Bang não é todos que acreditam nela. Ela bota em dúvida muita coisa, né? Então, a priori, seria uma situação que não teria dúvida. Você teria certeza daquela afirmação. Por exemplo, a teoria do Big Bang mesmo. Eu tenho algumas coisas que eu questiono ela, né? É uma coisa que os professores nas escolas afirmam como uma certeza, mas é uma certeza que, exatamente pelo fato de que ninguém vivenciou, ninguém teve a experiência, eu não diria que é a priori, não. Sim, veja, o que Kant chama de faculdades da razão, elas são instrumentos intelectuais que nós, todos humanos, possuímos, que organizam informações que a gente capta na experiência. Entendeu? Nesse sentido, a aplicação ou uso dessa razão é a priori, entendeu? Por quê? Porque é uma faculdade da razão que organiza as informações de modo a generalizar ela para o futuro, no caso. Entendeu? Agora, o que eu acho que a sua afirmação sobre o Big Bang, né? Eu não estou falando que o Big Bang é da mesma categoria de teorias científicas como a do Newton. Eu acho bem difícil a gente dizer isso, né? A do Newton é algo bem mais delimitado, né? O que eu estou dizendo, e eu acho assim, no caso, a sua objeção, né? Ela tem um pouco uma confusão entre ter certeza e ser um conhecimento disseminado entre as pessoas, né? O que Kant está pensando em certeza é algo um pouco mais individual, e a descrição que o Kant faz é uma descrição, digamos, geral intelectual humana, né? Existem uma série de verdades no mundo que
eu tenho certeza que eu ignoro, né? Na verdade, eu acho que existe uma quantidade quase infinita de verdades no mundo que eu ignoro. E são verdades independentes de eu saber ou não, entendeu? Ou às vezes eu sei que tem coisas que eu não acredito e possivelmente são verdades também, né? Eu não sei se eu entendi exatamente qual é a sua objeção com o Big Bang. Pode repetir mais uma vez? Então, é mais ou menos isso que o senhor falou, que a priori seria um juízo inquestionável, né? Aquele exemplo lá exatamente do solteiro é alguém não casado. Isso é inquestionável. Correto. Isso é a priori, né? Agora, que o mundo se originou através de uma grande explosão é uma teoria amplamente ensinadas nas escolas e tudo, mas eu não consideraria ela a priori, porque exatamente não é algo, apesar de que várias experiências, existem outras teorias contrárias a essa da origem do universo. Não, sim, claro. Talvez o Big Bang seja uma miscelânea de teorias e de afirmações que é difícil a gente fazer assim sentido dela de uma vez só, Robson. Talvez vamos pegar assim no caso a gravidade. A gravidade que se você soltar aqui, né, tem uma pessoa com a mão aqui. Se você soltar uma esfera, ela vai cair. Veja, pensar de uma maneira diferente, isso aqui é uma afirmação que a gente pode falar da física newtoniana, né? Se eu soltar essa caneta aqui, ela cairá. Isso é uma afirmação científica que respeita, no caso, uma consequência das leis de Newton, né? As leis da gravitação. Veja, você pensar contra essa lei, ela te bota um pouquinho em confusão, você não acha? Uma lei mais simples. Aí sim, ficou bem mais simples. Né? Professor, deixa eu entrar no assunto aí. Tá. Naquela época de Newton, quando se pensou que solta uma caneta, uma maçã, vai cair, né? Que tem a mesma direção. Tá, temos a certeza disso, que se soltar, vai cair. Mas e quando levamos em consideração a questão da gravidade? Como naquela época ele deu a certeza da gravidade? Se ele Pois não, assim, se não conhecia, um exemplo, hoje viajaram-se no espaço e diz que em outros planetas não tem gravidade, né? Então conseguem fazer essa comparação entre Terra e outros planetas, né? Não, falaram. Já arrumou, vamos deitar. Não, Perdão, professor. Tudo bem, tudo bem. Crianças. Como é que é, Carlos? não. Quando o senhor deu o exemplo, é o seguinte, eu solto a caneta, ela cai. Tudo bem, isso aí é inquestionável. Qualquer coisa que soltar vai cair. Mas eu falo o seguinte, nessa época de Newton, como que ele chegou à conclusão de existir gravidade? Pois é, não, calma. Nessa época. Então, assim, isso, calma. Essa é uma boa questão. Nessa época... Isso. A gravidade, veja, as proposições científicas, as teorias científicas, elas não são o tipo de coisa que existem de maneira material, assim. Isso daí é uma grande diferença que na filosofia da ciência a gente coloca entre um realismo e um modelo de explicação, né? As teorias científicas, elas são, no caso, teorias, né? São explicações para as coisas que a gente tem no mundo e elas carregam certas propriedades, por exemplo, nos ajudam a prever fenômenos, elas são matematizáveis, são objetivas, são características do pensamento científico, entendeu? A gravidade em si, ela não existe como algo material, né? Que você pegue, é físico. Não, isso é um modelo explicativo das coisas, né? Tanto que existem modelos rivais, né? Para pegar o que o Robson estava falando, né? A gente tem modelos gravitacionais
do Leibniz, que era um rival do Isaac Newton até, que é um pouco diferente, que explica e que tem cálculo associado e tudo mais. Mas o que Kant está ressaltando em relação, no caso, à lei da gravidade, é como que você pode pegar essa afirmação sobre a gravidade, sobre aquela aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado, e generalizar isso para todos os fenômenos que acontecem no mundo, entendeu? É por isso que você precisa de uma coisa como essa, faculdades da razão, para ela fazer sentido e considerar a gravidade como uma lei, entendeu? E é por isso que hoje, o que dá essa perspectiva assim a priori da coisa, né? Até se você tentar pensar contra a lei da gravidade, você entra em certa confusão, até um certo nível de contradição com a coisa, né? Porque a maneira, essa é a maneira como Kant explica, né? Apesar de nós precisarmos da experiência, é a nossa razão que converte certos conhecimentos em leis. Essa é a maneira como ele coloca, entendeu? Que universaliza aquele conhecimento. Esse é o ponto. E nesse sentido é a priori, porque se é a nossa razão trabalhando, não precisa da experiência. Esse é o ponto. Para universalizar, né? Ele tem uma frase, isso daí está até num artigo que eu escrevi, vou disponibilizar para vocês, tá? Ele fala que... Agora eu não lembro essa citação específica. Mas é uma citação que condensa muito bem o trabalho da experiência e da razão. O meu artigo é um artigo muito, muito bacana para você entender, modéstia à parte, claro, né? Para vocês entenderem essa briga entre Hume e Kant, vai ficar bem mais fácil. Aí eu disponibilizo para vocês. Mas o que eu queria que vocês entendessem, nesse debate todo, vocês podem nem... Esses detalhes, pessoal, não se preocupe, eu não vou cobrar isso em prova, nem em trabalho. Isso aí é coisa para desenvolvimento pessoal de vocês, viu? Quem ficou aqui, gostou, pronto. É isso que eu queria, é uma vitória. Se ficou curioso e quer aprender mais, eu disponibilizo, e é isso. O que eu queria que vocês notassem com esse debate entre Hume e Kant, que no fim das contas é um dos grandes debates da filosofia, é como a todo momento, todo esse debate sobre o conhecimento, sobre ciência, a gente não pensou em nenhum momento em termos de conhecimento dado por uma figura divina, ou conhecimento inato, ou fé. Não, isso aqui é um debate filosófico e científico baseado, mais uma vez, não estou desmerecendo esse tipo de conhecimento, nem as propriedades da fé. Isso tudo é óbvio que tem uma relevância, óbvio, né? Mas para um conhecimento da virada da filosofia moderna, Hume e Kant, nesse debate, eles são assim, excepcionais, porque a gente passou aqui um tempão só tentando falar de leis de Newton em termos de experiência e razão, o que é o conteúdo da verdade das nossas afirmações. Veja, esse julgamento sobre o a priori, sintético, ou a posteriori, isso tudo tem a ver com a figura humana, a nossa posição em relação ao conhecimento. É por isso que muita gente fala que Kant foi o responsável pelo que a gente chama de revolução copernicana na filosofia. Revolução copernicana no sentido de que o sistema solar era baseado em uma discussão que não era pertinente, no caso, né? Tinha outro centro de atenção, e Revolução Copernicana no sentido que agora era voltada para a observação das faculdades humanas, né? No caso da nossa experiência, do nosso intelecto, da maneira como a razão funciona, né?
É que eu não tenho tempo e não teria tempo nem se fosse um ano de aula, 3 vezes por semana, de explicar todos os mecanismos que Kant coloca na crítica da razão pura, né? Mas eu vou disponibilizar esse artigo que talvez facilite um pouquinho a compreensão sobre isso. Tudo bem? Ok, professor. Eu quero que vocês consigam captar o contexto geral da coisa. Isso que é importante. Isso que é importante. Tudo bem? Eu acho que, no geral, a gente conseguiu entender. Tá, então tá perfeito. É despertar o interesse e dar ali uma direção para vocês. Essa é a missão dessa aula. Certo, pessoal? Certo. Então é Ok. isso, pessoal. Eu agradeço a Professor. participação de vocês e vocês podem descansar. Boa noite para vocês. Obrigado, viu? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite para todos. Professor.